Gente, estou aqui para gravar um vídeo porque eu estou extremamente preocupada e preciso compartilhar essa denúncia com todo mundo aqui de Taubaté. O prefeito Ortiz Júnior, que é do PSDB, está expulsando dezenas de crianças lá do Sente, que é o Madre Cecília, mais conhecido aqui na cidade como Colégio Madre Cecília. Entre essas crianças que estão sendo expulsas lá da escola, do dia para a noite, tem crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, deficiências intelectuais, deficiências auditivas, visuais, físicas, das mais diversas. Ele simplesmente está expulsando dezenas de crianças com necessidades educacionais especiais do dia para a noite. Por que eu estou repetindo do dia para a noite? Porque algumas dessas crianças já estudam lá no Madre Cecília há 20 anos, crianças que nasceram e logo no primeiro período de vida, no primeiro ano de vida, já recebem atendimento lá no Sente. Essas famílias, né, o que aconteceu? Essas famílias algumas receberam uma notificação, outras receberam uma ligação, dizendo que não precisavam mais voltar agora para esse próximo semestre que acabou de começar. Que podiam sair de férias e que não eram mais bem-vindas na escola. Que se virassem, cada uma procura uma outra alternativa. Essas famílias ficaram desesperadas, né? O que diz o prefeito? Elas tentaram procurar a prefeitura e o que foi a resposta que foi dada? Bom, a prefeitura diz que essas crianças não têm comprovante de residência aqui no município, portanto, por lei, ele não é obrigado a atender crianças de outras cidades. Bom, até aí ele está correto, é real isso. A legislação não obriga que Taubaté arque com as despesas de crianças que venham de outras cidades. Essas crianças são algumas de Tremembé, de Pinda, de São Luís Paraitinga, Natividade, até aí ok. Só que o que é mais desumano é avisar para uma criança nessa situação do dia para a noite, ela não tem tempo de se programar, se recusar a receber as famílias para abrir um diálogo e não ter pensado nisso antes. Ou seja, faz 20 anos que a criança está estudando lá, do dia para a noite o prefeito decidiu que vai descartar ela como se fosse um papel numa lata de lixo. Se recusou, por exemplo, a abrir um diálogo com os municípios que participam da região metropolitana do Vale do Paraíba para pensar numa política pública de educação para crianças com necessidades educacionais especiais aqui na cidade, aqui na região. Não foi dialogar, não foi pensar, olha, vamos estabelecer um convênio, a sua prefeitura repassa o valor equivalente a essa criança para Taubaté e aí a gente consegue atender. Não é nem aí, falou, ó, cada um que se vira, não tem nada a ver com isso. É uma medida desumana. Mostra que a gente tem uma prefeitura que administra pensando em números e não em pessoas, né? Que não tem o mínimo de humanidade, de noção de dignidade das pessoas que vivem aqui na cidade. Porque, gente, Tremembé é aqui do lado. Boa parte, pelo menos 14 dessas famílias que foram expulsas do Madre Cecília, moram ali no Jardim, no Vale das Flores, que fica do lado do Jaraguá. Ou seja, você espirra aqui, você escuta em Taubaté, você espirra em Tremembé, você escuta em Taubaté. Elas vivem em Taubaté, elas votam em Taubaté, estudaram e vivem a cultura da nossa cidade. Muitas dessas pessoas nasceram, então são taubatianas e taubatianos por certidão de nascimento. E isso tudo o prefeito se recusou a ouvir. Bom, o que essas famílias estão pedindo? Elas pedem para que elas tenham direito de pelo menos terminar o ano letivo no Madre Cecília. Assim elas vão ter tempo de conversar com seus municípios, de procurar uma alternativa e de não causar um trauma, ou seja, de ter um processo gradativo de saída dessas crianças da escola para que isso não cause um trauma na vida, por exemplo, de uma criança autista. Todo mundo sabe que uma interrupção abrupta dessa rotina para um outro ambiente que é estranho para essa criança, com profissionais que não conhecem, que não foram treinados para lidar com essa situação, para lidar com crianças autistas, por exemplo, né? Estou citando autismo, mas existem outras questões que envolvem as crianças que foram expulsas. Bom, todo mundo sabe que isso pode ser traumático, mas não. A prefeitura não quer conversar, se recusa a fazer isso de forma gradativa, se recusa a dar um prazo até o fim do ano para essas famílias se organizarem, se recusa a pensar numa estratégia regional de
de política pública para lidar com essa questão. E não pense que por ele ser prefeito de Taubaté, ele é responsável só por Taubaté, porque eles fazem parte de uma coisa chamada região metropolitana do Vale do Paraíba, e que foi criada em 2012 para pensar políticas públicas como essas, para pensar o diálogo entre esses municípios. E o prefeito tem tanta responsabilidade com a região, porque na hora de vir até aqui e pedir voto para o Alckmin para governo do estado, ele veio, mas na hora de intervir, de pedir apoio do governo do estado numa situação como essa, ele nem pensou, ele simplesmente descartou essas crianças. Bom, estou aqui para dizer para vocês que esse vídeo é um apelo que vocês se engajem nessa causa. Teve matéria na TV Vanguarda sobre isso, que apoiem essas famílias que estão desesperadas, precisando de apoio humano de cada cidadã e de cada cidadão aqui do Vale do Paraíba. É uma causa justa, eu sou a Júlia Martim, presidenta do PT de Taubaté, falo em nome do Partido dos Trabalhadores, que está ao lado da população nessa causa e repudia a ação da Prefeitura de Taubaté na expulsão dessas crianças, desses alunos. A gente entende que é possível, sim, construir uma política aqui para a cidade, mas de forma planejada e sem ferir a dignidade de nenhum ser humano. E é isso que nós pedimos aqui nesse vídeo. Obrigada.